Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui o servo do Senhor, o seu irmão em Cristo, Moisés Lima, no canal Moisés o Levita. E hoje o tema será: o filho que ama seu pai o obedece e o ama, faz a sua vontade. Será que é assim? Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu queria agradecer assim a sua visualização, você que está participando deste vídeo pela plataforma do YouTube, e nós estamos aqui continuando em nosso canal. Eu estava muito atarefado esta semana, né? Mas graças a Deus eu postei até no Facebook o próximo vídeo com esse tema, né? Que seria o próximo vídeo: o filho que ama seu pai o obedece e o ama, faz sua vontade. E estamos aqui, graças a Deus, na data de 19 de março de 2022. Irmãos, que Deus abençoe a todos nós, que Deus venha, assim, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo venha nos iluminar através da palavra de Deus, que é a palavra de Deus que sempre vai estar nos consertando, é a palavra de Deus que sempre vai tirando esse orgulho de nós, né? Tudo o que é mal, tudo que está relacionado, se você pegar o livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 19, é uma guerra espiritual, né, do mundo das trevas contra o mundo celestial, né, de Deus. Se encontra, né, livro de Gálatas, as obras da carne, as obras do espírito. E o ser humano é terrível, né? A gente, assim, tenta seguir Cristo, né? Ter a aparência de Cristo na humanidade, mas muitas das vezes, assim, a gente, no nosso eu, né, não podemos deixar o nosso eu se aflorar. Mas só que esse assunto ele é muito importante, porque aqui o filho que ama o seu pai e o obedece e o ama e faz a sua vontade, nós vamos ter tribulações. E muitas das vezes vai estar em todos os campos, né, dessa área externa do nosso mundo familiar, do nosso mundo eclesiástico dentro da igreja e também na sociedade. Então a gente vai trazer esses três conceitos, que são família, né, o mundo exterior social e a nossa guerra interna como um cristão, quando verdadeiramente nós estamos com o selo da verdade, com a intrepidez do justo, esperando a expectativa que os filhos de Deus se manifestem na humanidade. Vamos lá, sem delongas, vamos abrir no livro de Deuteronômio. Eu separei alguns capítulos aqui, versículos. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 6 e versículo número 5. Claro, do Pentateuco, né, que é sobre a lei mosaica, são os 5 primeiros livros, né, que compreende a Torá dos judeus, né, que eles estudam muito, né, o Pentateuco, Penta de 5, né, atribuída a Moisés, a escritura da palavra. Nós vamos em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo número 5, que seria, logicamente, o quinto livro, né, o último livro escrito por Moisés. Vamos lá, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6 e versículo número 5. Você pode abrir aí a sua Bíblia. Você pode também aproveitar esse tempo que eu estou procurando, já se inscrever em nosso canal, dê uma curtida, dê o seu like, ative o sininho para receber as novas notificações de vídeo e que Deus nos abençoe. Vamos lá, meus irmãos. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 5. Olha o que diz aqui, ó. Nós vamos bem devagar, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Glória a Deus. Então, quando nós pegamos o conceito, quando a gente pega aqui o livro de Deuteronômio, né, que Moisés chega: ouça, ó Israel, né, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E é verdade, o homem ele se atrasa na vida,
na expectativa de que seguir um caminho, um guia. Por quê? Porque sem a direção de Deus, o homem ele não é nada. Sem a direção de Deus, nós não conseguimos ir para lugar nenhum. Então Deus, meus irmãos, pelo conceito, quando a gente vê o conceito de pai e filho, a gente vê que o filho que desobedece um pai, ele é um filho amaldiçoado. Porque o próprio Deus, na sua própria lei, instruindo Moisés, fala na Torá: honra o teu pai e a tua mãe e tenha dias prolongados, dias de boa vida, dias de trabalho, dias de saber conduzir, né, a vida. Deus ele nos dá sabedoria. Quando nós temos um filho que ouve um pai, ele sempre será bem sucedido. Quando o pai é bom. Se o teu pai é o diabo, aí é ao contrário, né? Porque se o teu pai é assim, terreno, ele bebe, ele fuma, ele se droga, ele bate na esposa, né? Então, com certeza, esse filho vai seguir as ordenanças do pai, que está sendo usado por um espírito maligno, e a vida dessas crianças, desses jovens que crescem, né? Eu estou trazendo até um conceito, tanto espiritual quanto físico, material, da existência da humanidade, porque é junto, né? A vida espiritual e a física, elas têm que andar de comum acordo. E eu vou também contar um pouco, né, sobre essa questão, que muito tempo eu perdi na minha vida porque eu não obedeci os meus pais, né? E isso foi catastrófico, né? E a gente tem que ver o nosso passado para compreender o presente, para a gente rever e ver o que nós iremos fazer com o nosso futuro. Porque quando nós aceitamos a Cristo, as coisas velhas já se passaram. Você lembrar dos seus erros do passado, você faz aquele checklist, você examina a sua vida e você coloca isso no presente e fala: não, agora eu vou seguir a Deus, eu vou deixar Deus tomar as rédeas da minha vida. Aí tudo vai acontecendo de uma forma plena, de uma forma que você sente alegria no viver. Porque, irmãos, quando nós chegamos na igreja, pode ver, eu tenho 21 anos já, pela misericórdia de Deus, no Evangelho. Eu estou aprendendo até hoje. Até hoje, porque é um processo que o Pai é vivo. Então, eu posso ter 10 anos, 15 anos de crente, de cristão. Mas se eu começar a me rebelar contra o meu pai, o que vai acontecer? Eu vou virar um filho de Belial. Eu vou trocar a bênção pela maldição. Eu vou trocar a vitória pela derrota. E é isso que Satanás quer. Ele quer que nós não obedeçamos o Pai, né? Tem até a música, né? Que é do Tribo de Louvor, né? Te vejo, Pai, com braços abertos a me esperar. No caso do filho pródigo, porque o pai, quando ele perde o filho por uma droga, por más amizades que o influenciaram, o pai ele fica triste. Porque ele fala: meu Deus, meu filho se perdeu, eu estava dando de tudo para ele, e ele pegou e me abandonou, né? Então, o filho que ama o seu pai e o obedece, o ama, faz sua vontade. Então, no mundo, o homem de Deus, na concepção de um homem espiritual, quero que os irmãos compreendam, a vida do homem de Deus é uma vida solitária. O nazireu de Deus, a separação de Deus, né? Porque quando nós estamos dependendo somente de Deus, nós não vamos precisar das pessoas no mundo para nos guiar, porque o Espírito Santo de Deus ele vai guiar as nossas ações, as nossas decisões.
Muitas das vezes as pessoas procuram o vizinho, procuram, às vezes, claro, você tem o seu pai terreno, mas às vezes você saiu da casa do teu pai, casou com a tua esposa. Então, foi como foi Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, né? E ele saiu, e ele foi no caminho. Então, essa corda esse cordão umbilical espiritual, a hora que você tem uma ligação com o teu Pai Celestial, às vezes o teu pai terreno, ele vai te amar ainda, mas só que assim, Deus é tão maravilhoso que ele guia as famílias, né? Quando um pai vê um filho casando com a sua esposa e ele vivendo a sua vida, a sua integridade espiritual, o seu casamento e tudo dando certo na parte espiritual, financeira, tudo é bênção. E o Pai gosta disso, o Pai terreno. Quanto mais o Pai celestial. Porque é a bênção de Deus sobre a vida daqueles que o temem. E a gente vê aqui em Deuteronômio 6,5, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Porque eu tenho que amar mais a Deus do que o meu pai terreno. Eu tenho que amar mais a Deus do que a minha esposa. Eu tenho que amar mais a Deus do que a minha sogra, do que meu sogro, do que as minhas irmãs, meus irmãos. Por quê? Se cada um de nós estivermos ligados com a cabeça em Deus, o Espírito Santo de Jesus Cristo, ele vai nos dar a direção. Poxa, eu preciso arrumar um emprego. Eu tenho que fazer um currículo. Eu tenho a minha esposa. Eu tenho que pagar aluguel. Eu tenho que juntar um dinheirinho. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. E quem vai te dar a direção? Não vai ser o seu vizinho. Não vai ser o teu pai. Não vai ser os teus irmãos. Por quê? Porque nós já estamos crescidos. E amadurecidos na vida. E muitas das vezes a gente bate com o nariz na porta. Glória a Deus. E a vida espiritual é isso. Mas não somente as coisas terrenas. Porque a nossa vida espiritual, a obra de Deus, a maior obra que Deus quer fazer é nos levar para o céu. E é esse contato que a gente tem com esse Pai Criador. Não vos deixarei órfãos, disse Jesus. Não vos deixarei órfãos. Teu pai pode te abandonar. Tua mãe pode te abandonar. Teus irmãos podem te abandonar. Tua mulher pode te abandonar. E se você começar a centrar a sua vida no Pai, e obedecer o Pai, amar o Pai e fazer a sua vontade, a sua esposa volta. O teu pai que estava brigado com você, ele volta a conversar com você. E tudo começa a ter a plenitude da graça. E o que é complicado, irmãos, no dia de hoje, sobre o cristianismo, é que o Evangelho de Cristo, como eu estava até comentando com os irmãos, e também foi aprendizagem na minha caminhada, que é interessante, quando a gente chega na igreja, no ano de 2000, eu cheguei a todo vapor, assim, sabe? Porque Jesus tinha tocado na minha vida e eu falei, não, eu quero mais, eu quero de Deus, eu quero de Deus. E eu comecei a entrar naquele mundo de Gênesis, comecei a ler a Bíblia e muito entendimento, muita coisa. E me dava aquela sede e eu estava me preparando espiritualmente. Mas nós temos uma vida física também. A gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que buscar o nosso propósito. E eu, novo convertido, eu comecei a só querer, tem que fazer a obra de Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e Jesus está voltando, eu tenho que ganhar almas, tudo bem. Mas eu poderia ter corrido atrás do meu futuro, e eu não fiz. Então, muitas das vezes, eu passei por um momento de desvio de conduta que eu só consegui o equilíbrio
agora, nesses 20 anos de experiência, Deus me deu uma nova visão. Por quê? O Pai nos guia, Ele é a nossa direção, mas muitas das vezes Deus estava falando comigo: Moisés, vai estudar. Moisés, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Porque, irmãos, tem uma coisa, você ser usado por Deus é muito bom. Mas é muito melhor você ter o seu nome escrito no livro da vida e você ver o seu pai assim. Para te dar um abraço. Porque quando a gente vê que a gente obedece o Pai, o ama, faz a sua vontade, claro, Deus ele quer que nós expulsemos demônios, que nós fazemos, para que nós venhamos fazer a obra de Deus, né? Pega o óleo de unção, vá na casa de uma pessoa, ore, mas isso aqui não é tudo, porque essa obra de libertação, de cura que ele nos usa, nós só somos instrumentos na mão de Deus. É emprestado. Dom é emprestado, como está em Efésios, livro de aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça. Foi um favor imerecido. A gente mereceu? Não, porque quem era para estar na cruz era eu, era você, era todo mundo. Só que o que nós vemos hoje no cristianismo, que quando Jesus ele falou, vinde benditos do meu Pai para o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Só que ele vai apartar o bode das ovelhas. E é o que Jesus falou, que muitos que viriam no nome dele falaram, mas Senhor, expulsei em teu nome, em nome de Jesus, e eu jejuei, eu orei, e eu fiz toda aquela aparição e tal, e em nome de Jesus sai, capeta e que tal. Lógico, a gente tem esse poder, mas isso não é tudo. O melhor presente que Deus tem nos dado foi a salvação, é essa paz, é esse brilho da glória de Deus. Então, a gente não pode ensinar as pessoas erradas no caminho, e eu vou demorar um pouco nesse vídeo, irmãos, porque eu vou trazer assim uns conceitos, eu não sei se os irmãos estão entendendo, de um bebê. Um bebê quando ele nasce, né? Um pai quando vê a criança, o filho, eu ainda não sou pai, mas assim eu vejo, né? O pai ele se preocupa e fala, meu Deus, eu vou ter que guiar este filho. E muitas das vezes por que eu desviei? Será que eu fui com muito sede ao pote? Será que não teve alguém que conseguiu ali filtrar em mim? Algum obreiro chegar e falar, não Moisés, calma, vai devagar, porque eu não era um bebezinho na fé em 2000? Eu me batizei em 2000, irmãos. Foi dia 15 de outubro do ano de 2000. Só que eu tava com aquela fé fervorosa. Eu tinha saído do mundo das drogas, do rock and roll e tal. E eu queria Jesus. Falava de Jesus para as pessoas. Lia a Bíblia. Comecei a ler Tito, Timóteo, o Evangelho e tal. Mas só que assim, na minha vida física, eu não tinha os desafios a enfrentar. E quando veio a tribulação, quando veio a prova, quando veio o mundo contra a minha vida, o meu castelo desabou e eu me desviei. E como aquele bebê, como a gente está falando, igual eu falo, quando a gente era um convertido, hoje eu aprendo isso quando eu vou evangelizar. E eu quero ensinar também os irmãos a ganhar as almas. Que quando você convida aquela pessoa para ir para a igreja, aquela pessoa, quando ela confia em você, ela te vê como um pai. Porque ela está te levando para algo bom. E as pessoas, elas podem ter o quê? 30 anos, 40 anos, 50 anos e estar indo pela igreja pela primeira vez. E essa criança é como um bebê. Ela é como um bebê. Você tem que dar um leitinho de Jesus ali, uma palavrinha aqui que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus vai te guiando. Aí aquele irmão, ele tem novo convertido e fala, não, mas estão me odiando em casa. Não, ame seus pais, ame suas irmãs. Isso é natural. Então, o trabalho de um pastor, né, pela visão que eu tenho hoje, já com 21 anos aí na caminhada assim do evangelho desde o meu batismo, né? 22, né? Vai fazer agora no ano de 2022.
a gente vê que a vida espiritual, assim, até para nos guiarem, ela é uma relação de pai para filho, ou até de pastor com os membros da igreja, né? O meu pastor é um pai para mim, pastor Fábio Monese, aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular de Poção, porque ele já falou comigo com todo amor, nunca me desrespeitou, sempre foi uma pessoa muito íntegra, até nos meus erros e tal. E ele sabendo assim, né, que eu era um cristão desde o ano de 2000, eu tenho mais ou menos já a idade dele, acho que é mais novo que eu, um ano, 2 anos, acho que tem uns 40, tem 42, só que ele é um irmão meu, e assim, e ele cuida de mim como um pai cuida de um filho, porque o guia, irmãos, os pastores que estão no mundo, claro, tem pai ele vai nos guiar, só que assim, nós precisamos dos nossos guias, né? E nós temos que obedecer os nossos guias espirituais. E eles dão um bom exemplo na sociedade, eu tenho certeza disso. Então, quanto mais cristão assim você vai envelhecendo e você vai compreendendo os seus erros, os seus acertos, é porque você está crescendo espiritualmente. E você que é novo convertido, ou você que está no mundo, você que quer ser gerado em Cristo, né? Porque tem o pré-parto, o pós-parto, né? A mulher tem essa relação, a geração do filho na fé, e é algo que a gente, como conhecedor da palavra de Deus, se a gente errar em uma palavra que a gente dá para esse novo convertido, ou essa pessoa que bebia no mundo, começou aí, ela está em gestação ainda. Você não tem que ficar colocando palavras de apocalipse na cabeça da pessoa e que tal, porque senão a pessoa ela vai se confundir. O que acontece? Essa alma ela entra dentro da igreja, ela entra no seio da igreja, ela até aceitou Jesus, aí começa a preparação para o batismo. Então, graças a Deus, a nossa igreja tem a equipe de batismo, é muito bem organizado, tem as pastoras, os pastores organizados que vão ensinar essa direção. Por isso que é importante o estudo bíblico, né? É importante, eu vejo assim, irmãos, o evangelho é duas asas, né? É duas asas para voar. Uma é o estudo da palavra, você estuda e você ora, e jejua e tem também o equilíbrio, né? Agora, se você só orar, não tiver entendimento da palavra de Deus, chega uma hora que não aguenta. E quantas almas, irmãos, nós já perdemos, que estão desviadas, que estavam conosco, e será que o erro foi meu? Será que o erro foi seu, meu irmão? Que não era a hora ainda de dar um legumes para aquela criança, você estava ali alimentando o bebê, você tirou a mamadeira, começou a colocar legumes na criança, ou então já deu logo uma feijoada, um livro de Apocalipse, aí aquele novo convertido começou a se empolgar, aí matamos uma alma para o reino de Deus, e o diabo falou, tá vendo? Eu não falei que eu era mais sábio e mais inteligente que esse homem aí que começou agora aí, querendo ganhar alma, querendo ganhar o mundo inteiro. Então, irmãos, hoje eu, com essa idade, 42 anos, eu estou com uma visão muito mais aberta, muito mais ampla, e aqui a gente conversando, nós vamos o quê? Trocar essas relações de filho que ama seu pai, o obedece, o ama e faz a sua vontade. E que o erro tanto pode vir do pai como o filho, do filho para o pai. Mas não Deus. Eu estou falando do homem como guia de outras almas. Porque se Deus ele nos dá a direção do Espírito Santo, e se nós estamos em oração, nós estamos em jejum, nós estamos na presença de Deus, nós vamos conseguir pegar esses neófitos da fé, os leigos, os indoutos, carregá-los no colo e devagar, com calma, nós vamos guiar essas pessoas para o reino celestial. É uma palavra profunda, eu fiquei muito preocupado antes de fazer esse vídeo, porque eu estava em oração, e Deus me intensificando e abrindo esta visão.
A visão do reino celestial é de pai para filho, de filho para pai. E a ligação do filho e de um pai, ela é tremenda, irmão. Nós não precisamos de mais ninguém. Se você tem um pai, teu pai dá vida por você. Eu tenho meu pai terreno aqui, meu pai me ama. O senhor Zeca, um beijo para você, pai. Você me suportou, glória a Deus. E hoje me vê aqui de pé. Até emociona. Eu ia chorar, mas não vou chorar não. Mas só que assim, é algo tremendo. Imagina, o teu pai terreno te ama. Agora imagina Deus. E imagina os guias, os pastores. Por isso que eu estou trazendo o anseio familiar, o anseio pastoral e a nossa vida em sociedade. Para ganhar as almas para o reino de Deus. Para ganhar o bêbado, a prostituta. Essas pessoas, elas não foram geradas ainda, irmãos, em Cristo. E há bilhões de almas no planeta, velho, com sede. É algo lindo. Imagina as famílias todas restauradas, os casais. Todo mundo vivendo de fé em fé, na profundidade do evangelho. Querendo ver todas as pessoas bem, todas as famílias bem. E olha que nós só falamos um capítulo e um versículo, hein? Sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Então, para a introdução, irmãos, foi essa, desses amar a Deus sobre todas as coisas, e trazemos nessas 3 etapas. Vida em família, vida na igreja e vida em sociedade. É uma conversa aqui, irmãos, é um diálogo. Aqui a gente não está para decorar versículo, para falar tal, tal. Porque os demônios, irmãos, eles são expulsos pela palavra. Pela palavra de Jesus, os demônios caem por terra. Mas é como a gente vê, irmãos, tem famílias que estão destruídas. Os demônios estão fazendo morada e eles estão derrotados. Mas se nós não tivermos uma direção certa, uma palavra certa, você pode expulsar demônio que não vai sair. Porque o que nós estamos vendo hoje é sensacionalismo. Estão fazendo da obra de Deus, é como eu converso muito, virou um marketing. Para hoje você tem que gravar, você tem que falar que está fazendo, que você está acontecendo tal, para que seja manifeste, para todo mundo ver, e não é isso. Nós temos que restaurar a vida de outras pessoas e as pessoas verem Cristo em nós. Por mais falho que nós sejamos, nós temos que nos consertar. Nós temos que nos humilhar. Eu tive que mudar minha posição como Moisés, aqui em Poção. Por quê? Muitas das vezes minha esposa me chamava para ir para a igreja, eu não ia, porque eu falava, não vou. Como é que eu vou desse jeito que eu estou? Misericórdia. Porque eu não estava andando de acordo com o Pai. Fui acometido por uma prova na minha vida, né? Quase morro de diabetes e hoje estou vivo porque Jesus Cristo me curou através da minha busca. Todo dia de manhã eu falo com meu Pai, o meu Pai Celestial, e as minhas taxas baixaram e eu estou forte e vigoroso. Vocês viram, eu não conseguia andar na rua. As pessoas falavam, você está bem, tal, está fazendo dieta. Claro, eu tive que parar de comer muita coisa, tal, mas emagreci demais, estava fraco. A médica chegou para mim lá na UPA de Belo Jardim, ela viu a última batida de exames que eu fiz, sabe o que ela falou para mim? Ela falou, já era para você estar morto. E o que eu estou fazendo aqui, irmãos? Eu desci a boca no pó. Eu fui ali como está escrito no livro de Lamentações de Jeremias. Eu tive que me vestir de pano de saco. Eu tive que me render ao meu Pai, pedir perdão dos meus pecados, da soberba, do orgulho. E eu estou aqui alegre, feliz, porque é o óleo de alegria.
Vamos agora em Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Mateus. É o primeiro livro do Novo Testamento. Glória a Deus. Livro de Mateus. Glória a Deus. Deus é muito bom. Estamos em Marcos. Não, Mateus. Mateus 22. Vamos lá. Evangelho de Mateus. E abra a sua Bíblia aí também. Se você não tem uma, arrume. Que se você chegar numa igreja e pedir para o irmão uma Bíblia, ele vai te dar. Eu mesmo dou. Vem aqui na minha casa, peça para mim que eu te dou uma Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 22, e versículo do número 39 ao 40. Olha aqui, ó. Aqui, vamos a partir do 37, não, vamos do 34. O maior mandamento. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus, era a classe aristocrática de Jerusalém. Sem resposta, os fariseus se reuniram. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí respondeu Jesus: ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, se você ama a Deus sobre todas as coisas, você vai amar a primeira pessoa que está do seu lado. Quem é? A tua esposa. Aí depois, se você tiver os filhos, vão ser os seus filhos. E depois, toda a sua família e depois todos os humanos. Mas se você não amar a Deus sobre todas as coisas, tudo está perdido. Não tem como ter a direção de levar pessoas a Cristo, se eu estiver ligado com a minha... Mas assim, o marido e a esposa têm que estar com a mente voltada a Deus. Indo em comunhão com Deus na vida. Porque tudo vai te bem. Tudo vai bem na sua vida. Então, irmãos, é uma coisa tremenda, tremenda, tremenda a obra de Deus. E pode ver, é ligado ao livro de Deuteronômio, como a gente viu, capítulo 6, versículo 5. Mas só que aqui já é no Novo Testamento. Já é Jesus usando o Pentateuco, escrito por Moisés, porque ele sempre levava o que, Jesus? A palavra. Ele pegou o Pentateuco, o quinto livro, como Jesus estudava muito, ele era judeu, então ele debatia. E você pode ver, os saduceus era a parte da aristocracia de Jerusalém, eram assim, né, doutores da lei bem assim, cheios de dinheiro, tal, e os fariseus já eram uma outra classe, né? Mas não fazia a maioria da parte da aristocracia ali de Jerusalém. Só que a gente vê, irmãos, o que a nossa conversa aqui, ela não é mais teológica, mas ela é espiritual. E a gente vê que Deus é maravilhoso. Agora vamos em Êxodo, que já é o segundo livro de Moisés, escrito por Moisés, que fala sobre a peregrinação, a saída dos filhos do Egito, passando pela peregrinação pelo deserto, até chegar na terra prometida a Canaã. Então vamos lá, livro de Êxodo, capítulo 20, e versículo de número 3. Glória a Deus. Êxodo 23. Olha aqui, 20, capítulo 20, versículo 3, não 23. Não terás outros deuses além de mim. Tá vendo? É um pai. É um pai só. Não terás outros deuses além de mim. Porque Deus ele é Senhor. E um pai em seu lar, ele é Senhor. Um filho não vai responder para um pai. Se um filho responde para um pai, ou entra em rebeldia e se desvia, ele é um filho bastardo.
Porque a herança que o pai quer dar para ele, ele está pegando e fala, eu quero, não quero, eu estou revoltado com você. Quantas vezes eu já não fiz isso com Deus? E Deus chamando. Aí Deus, o que ele faz? Ele te repreende. Ele faz você andar no trilho. Porque o teu pai, ele quer te ver o quê? Bem sucedido. Ele quer ver o quê? Ele quer ver você próspero. Deus que é pai, ele quer ver o quê? Você trabalhando. Você suprindo a vida da sua família. Ele quer ver você não andando de adultério, de fornicação, traindo sua esposa, traindo com bebida, com droga, com tudo. Então Deus muitas das vezes nos dá uma palmada no bumbum da criança e ele fala, agora vai. Vá e não peques mais. Viva a vida com Deus. Então, meus irmãos, é uma coisa muito tremenda. E nós agora estamos indo na segunda parte, que nós já estamos finalizando, né? Chegando na metade, indo para o fim, porque era isso que a gente tinha que falar hoje. O filho que ama seu pai, o obedece, o ama, faz sua vontade. Quando nós fazemos a vontade do pai e amamos ele sobre todas as coisas, depois a gente vai, se a gente ama a Deus, a gente vai amar o próximo. Quais são os próximos que estão perto de você? É a sua família. Aí depois da sua família, vem a sociedade. E vem aí o seio da igreja. E depois do seio da igreja, as pessoas lá fora, e nós vamos, como diz a música do Rodolfo Abrantes, né? Até que a casa esteja cheia. E que o teu reino venha e que cada coisa seja posta em seu lugar. Porque Deus, ele é organizado. Ele não gosta de uma casa desorganizada. Quem gosta de coisa desorganizada? É Satanás, é o diabo. E é por isso que está uma luta tremenda na sua casa. Porque muitas das vezes você serve a Deus e teus irmãos não servem. Tu serve a Deus, tua esposa não serve. Então, fica uma confusão, aí entra a guerra espiritual e que Jesus disse, né? Que eu não vim trazer paz, mas espada. Que o pai é contra o filho contra o pai, contra a mãe, e aí nós temos que ter a sabedoria de como ganhar essas almas, porque não vai ser. Jesus não falou que só ia vir bonança. E através da oração, através do estudo da palavra de Deus, através da nossa vigilância, né, e a gente saber falar a verdade, quando a gente tem que falar com firmeza, falar com firmeza. Quando tiver que falar numa boa, falar numa boa, porque nós somos humanos e nós vivemos em sociedade, e muitas das vezes a gente, tanto nessas três áreas, igreja, família, sociedade, nós temos que ser sérios nas três, para que nós não venhamos viver um evangelho de fachada, como eu vivia. E eu me humilho. Eu me humilho a Deus mesmo e eu falo, eu não tenho vergonha de falar não, porque eu fui um desviado. E demorou, irmãos, quando eu cheguei aqui em posição para chegar o que eu sou agora, hoje, demorou também. Porque eu vim quebrado. Eu vim quebrado de São Paulo. E vim aqui respirar novos ares. Estava vivendo numa depressão profunda. E essa terra abençoada Poção me recebeu. Gosto de muitas pessoas aqui. Glória a Deus, gosto de todos, até aqueles que não gostam da gente, porque é isso que nós temos que fazer. É orar pelos nossos inimigos. É orar por aqueles que não gostam da gente. É orar, suportar, como Jesus suportou na cruz. E dizer como Jesus diz, perdoa-lhes, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. E não é que a gente é santo, irmão. Quem sou eu? Eu sou falho até hoje. Mas eu estou ligado na videira. Óleo de alegria. Sempre querer o bem. No meu trabalho eu quero o bem de todos que trabalham comigo. Eu quero o bem de todos que estão na igreja. Eu quero o bem de todos que estão vivendo na sociedade. Seja prostituta, seja maconheiro, seja o cara que furta.
o cara que faz trambique dentro da empresa, eu tenho que amá-lo, mas eu tenho que reprovar o que ele faz de errado. Porque é um pai, se um pai vê um filho roubando, o que ele fala pro filho? Fala, toma vergonha na cara. Olha o que você fez eu passar, a vergonha que você fez eu passar na sociedade. Deus, ele se ira, irmão. Imagina. Então, Deus, muitas das vezes, ele nos dá uma palmada, ou então usa uma pessoa para te repreender, para a gente aprender a trazer o reino de Deus à terra através do Espírito Santo. É uma coisa muito boa você ser amigo, irmãos, de todos, de bêbados, de pessoas aí que fumam, e a pessoa olha para você e fala, poxa, eu gosto daquele cara, ele não tem frescura. Aí você quer ganhar as almas como um fariseu. Ah, eu sou... Tá, não vou misturar, não vou tal. Não. Porque tudo é uma evolução. Claro, o homem de Deus, irmão, a gente tem nossa posição. Eu não vou ficar andando também com maconheiro, com beberrão toda hora. Mas, ó, que nem hoje. Hoje eu tava passando na rua. Aí tinha o pessoal lá tomando Montila, Pitu e tinha uma coca. Aí o meu amigo, pô, me chamou. Vem aqui e tal. Ô, tudo bem e tal. Aí falou ali de jogo. Eu nem gosto muito de jogo. Aí eu falei, o seu Palmeiras tá ganhando bastante e tal. Porque eu nem gosto mais de futebol, irmãos. Mas assim, a gente tem que ser sábio. E tal, eu não gosto mais de futebol, mas daí eu falei pra ele, o Palmeiras e tal. Só que aí ele falou, você quer uma coquinha? Eu sei que você só toma coca e tal. Eu peguei e tomei uma coca. Aí peguei, agradeci ele, dei risada, dei aquele abraço, fui embora, irmãos. Jesus fazia isso, irmãos. E deixe que as pessoas julguem se eu parei ali. Eu tenho certeza do que eu estava fazendo. Eu estou na direção do Pai. Aí, porque quem vai fazer a obra dessas pessoas que tomam pitu, essas pessoas que se prostituem, essas pessoas que ficam bebendo, fumando, se drogando, é o Espírito Santo. Não tem como eu fazer a obra. Mas se Jesus está na minha vida, eu tenho como a obrigação amar a Deus e amar o meu próximo como a mim mesmo. Tá vendo, meus irmãos? E é uma maravilha, porque a palavra de Deus, se a gente for ficar falando aqui, vai dar mais de 1 hora e eu tenho que ser rápido. Vamos em Mateus de novo, voltando, Mateus 12. Glória a Deus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 12 e versículo do número 2 ao 8. Olha aqui, ó. Os fariseus, de novo, ó, vendo aquilo, lhes disseram, olha, os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E Jesus respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e junto com seus companheiros comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Olha o que Jesus falou para eles. Vou até repetir, irmãos, ó. Vou até voltar para que a gente venha entender, ó. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras do cereal no sábado. Não podia trabalhar no sábado, porque os judeus guardam a lei, certo? Estavam com fome e começaram a colher espigas para comer. Você não pode trabalhar dia de sábado. E os fariseus vendo aquilo lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Querendo mandar no dono do mundo, mandar no pai do mundo. E ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, na casa do Pai, e junto com seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas os sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? O que ele quis dizer? Que muitos sacerdotes na época, eles se diziam que faziam a vontade de Deus, só que lá eles comiam o pão
não deixavam as outras pessoas comer, mas eles mesmos não cumpriam, né, um J e nem um tio da lei. Eram hipócritas. É a hipocrisia. E Jesus ele veio tirar todo tipo de hipocrisia. Eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenados inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então ele é pai. Qual é o pai que nega o pão para um filho? Glória a Deus. Então Jesus, irmãos, ele veio cumprir a lei. Só que ele veio trazer o tempo da graça. O tempo do quê? Da misericórdia. Ele não quer sacrifício, ele quer misericórdia. E a misericórdia de Deus é nós como guias espirituais da nossa casa, da nossa família primeiramente, depois na igreja e depois na sociedade, a gente ser os guias para trazer mais pessoas para a igreja. E nós vamos aprender juntos, porque é uma família. O pai ouve o filho e o filho ouve o pai. E há esse entendimento. E é algo lindo, é algo maravilhoso. E nesses 20 anos que eu tenho já, pela misericórdia de cristianismo e aprendendo com erros e acertos, a gente está aqui aprendendo também junto. Não é um conhecimento que eu poderia guardar para mim, não é nada. Só eu sei, só eu vou ter a bênção, só o meu lar vai ser abençoado. Não, a gente quer ver a sociedade de Poção inteirinha abençoada. Porque essa terra é do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Poção é do Senhor Jesus Cristo. E para finalizar, vamos em Evangelho de João, que é o 4. Glória a Deus. 5,18. Para finalizar, e nós partimos para o próximo vídeo. Olha aqui, ó. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 18. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Se a gente voltar ao anterior, 16, ó, vinda por meio do Filho. Ó. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, ó, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu Pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo de que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Então, eu, Moisés, eu estou em Poção. Eu estou falando de Deus, eu estou falando que Deus é o meu Pai. Eu sou filho de Deus. Então, muitas das vezes, a gente quando está fazendo a obra de Deus, é uma coisa que as pessoas às vezes pensam que a gente está exaltado. Falando, Moisés agora diz que é filho, agora tudo é Deus e Deus é pai dele, Deus curou ele e Deus fez tudo e ele faz. Ele acontece, ele veio curar milagres, curas, maravilhas, prodígios. Ele veio levantar paralíticos, ele veio tirar as pessoas das trevas para a luz. Ele veio curar a cegueira, a mudez, a paralisia, a AIDS, o câncer e toda a peste que está no mundo, Jesus ele veio fazer. E quando Jesus ele propôs fazer a vontade do seu Pai, ele começou a ter perseguições, porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, estamos fechando este estudo, que o filho que ama o seu pai o obedece e o ama, e faz a sua vontade. E se a gente vê no Evangelho de João, capítulo 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho unigênito para que toda a humanidade seja salva. Aquele que crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer já está condenado, porque você não está amando o seu Pai. Que é o outro estudo que nós vamos fazer sobre criatura e filhos de Deus, que é totalmente diferente, mas aqui é o canal, né, do Moisés Lima, o Levita. Que Deus abençoe a sua vida. Já passamos, meu Deus, vai chegando 50 minutos de vídeo. Que Deus abençoe e fiquem na paz e até o próximo vídeo.